Olá, bem-vindos de volta aqui com o professor Stefano. Nesse vídeo, como eu tinha falado para vocês lá na introdução, no vídeo de introdução, a gente vai olhar para o capítulo do Mankiw e discutirmos juntos três exemplos que o Mankiw dá de aplicação do conceito de Lestat. São três exemplos bem interessantes, estão muito bem explicados no livro, mas eu quero aproveitar e passá-los, né? Desculpem, eu estou enrolado com o meu português hoje, passá-los aqui com vocês para que a gente possa, né, somar algumas intuições ao que o livro já traz. Então, vejam só, no exemplo, a gente vai estar de analisar o mercado agrícola utilizando o conceito de elasticidade. Uma coisa que acontece muito, assim, se a gente parar para entender, assim, ou para observar um pouco o processo histórico, cada vez menos pessoas no mundo, né, se dedicam à agricultura. Quer dizer, tem cada vez menos. A gente está falando assim, agricultura de modo geral, né, sem se especificar coisas de alto valor agregado, coisas de pouco valor agregado. A gente está fazendo uma superstição no nosso modelo de análise aqui. Nossos modelos são modelos, por enquanto, bastante simplificados. Então, se a gente considerar assim, o mercado agrícola como um todo, né, produção de alimentos, e a gente olhar o histórico de evolução da humanidade, o percentual de pessoas economicamente ativas, né, que se dedicam ao setor agrícola, né, o chamado setor primário, ele é cada vez menor em termos do percentual total da população, né? E, ao mesmo tempo, né, nunca se produziu tantos alimentos, né? A humanidade, de uma forma ou de outra, alimenta 7 bilhões e meio de pessoas, né? Provavelmente bem às custas do planeta, mas enfim. Enquanto, né, em gerações anteriores, com muito menos gente, a gente tinha realmente grandes crises de fome, devastadoras, né? Matavam milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, percentuais significativos da população, com uma população muito menor. Então, o que permitiu essa explosão, né, na produção agrícola foi, essencialmente, a evolução tecnológica. Só que, ao mesmo tempo que a evolução tecnológica ela ocorreu, particularmente nas décadas que sucederam, né, a Segunda Guerra Mundial, sei que o número cada vez menor de pessoas passou a se dedicar, né, dentro do, né, como percentual do total da população econômica ativa, passou a se dedicar a essa atividade. Uma forma interessante de ver isso é que esse avanço tecnológico ele diminuiu a renda total disponível para aquela mesma quantidade de pessoas que se dedicavam à agricultura. Portanto, tornou, digamos assim, quase que imperativo, quase que consequencial, a diminuição do número total de pessoas envolvidas no processo agrícola para manter um nível de renda adequado. E lembre-se, quando a gente fala de nível de renda adequado, a gente está sempre falando de algo relativo às condições da época, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de nível de renda adequado há 100 anos atrás, com certeza era muito diferente do nível adequado hoje, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa trabalhando como operário na indústria tem um nível de renda que jamais sonharia ter tido há 100 anos atrás. Então, da mesma forma, quando se fala manter renda na agricultura, de modo geral, se fala em manter uma renda dentro de expectativas de comparação com outros mercados de trabalho, né? O que eu estou querendo dizer com essa complicação toda, porque tem um ponto aqui que o livro não explica muito bem, é que o avanço tecnológico, é isso que a gente vai ver nesse gráfico da análise do mercado agrícola com as elasticidades, essa evolução tecnológica no mercado agrícola, ele gerou digamos assim, uma queda da disponibilidade de renda real se a gente mantivesse toda aquela quantidade de pessoas que trabalhavam antes na agricultura. Então, para manter a agricultura, digamos assim, atrativa, naturalmente a quantidade de pessoas que se manteve dedicando ao mercado agrícola, a produção primária, diminuiu. Então, de um modo geral, o nível de renda hoje de uma pessoa que trabalha no mercado primário, assim como em qualquer outra forma de mercado, secundário, terciário,
é muito maior em termos reais do que era 100 anos atrás, do que era 150 anos atrás. Só que isso só é possível, esse é o ponto, porque houve uma diminuição enorme, proporcional, né, ao total da população particularmente economicamente ativa, que se dedica àquela atividade. Ou seja, se a gente tivesse mantido o mesmo número de pessoas na atividade agrícola que a gente tinha antes, digamos, há 100 anos atrás, com a evolução tecnológica, provavelmente a renda real delas, ou seja, comparado com outras formas de atividade econômica, teria caído. Né? Sei que é um pouquinho complicado, mas eu acho que se vocês ouvirem umas 2 ou 3 vezes minha explicação aí, passarem o vídeo mais de uma vez, acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu estou puxando essa intuição porque na leitura específica do capítulo do livro, essa parte ela não fica muito clara. Mas essencialmente o que a gente quer mostrar aqui, sem tanta complicação, é que o avanço tecnológico ele é bom para a produção, tanto que, né, como a gente falou antes, a gente hoje alimenta 7 bilhões e meio de pessoas sem grandes crises de fome, como a gente tinha no passado, com populações muito menores, mas é ruim para o agricultor. Ruim para o agricultor em que sentido? A renda real do agricultor diminui. A renda da agricultura em relação às outras etapas ela diminui. Para ela se manter viável ou atrativo para as pessoas, ou seja, para que alguém continue se dedicando a isso, o que é que ocorre? Uma diminuição da quantidade de pessoas trabalhadas, porque com a renda total, em termos reais, gerada, é menor, para que se mantenha um atrativo, para que as pessoas continuem fazendo aquilo, o número de pessoas que trabalham tem que ser menor, porque aí a renda por pessoa se torna até eventualmente maior, né? Mas essa queda da renda se reflete num número cada vez menor de pessoas, então, que se dedica à produção agrícola. Aqui nesse exemplo, eu ia falar outra coisa, mas não quero me alongar muito, porque se eu começo a alongar os meus exemplos, eu não paro mais. Tá, eu vou dar o exemplo. Quando eu prometo alguma coisa, eu penso alguma coisa, eu tenho muita dificuldade realmente de não fazer, né? Não sei se vocês acompanham, vocês são muito jovens, né? A maioria absoluta de vocês é super jovem, mas é muito comum, né? Principalmente nos países de renda mais alta, né? E particularmente eu me lembro bem assim, França, Japão especificamente, que tem muitos problemas que eu vou falar para vocês agora. É comum ver, principalmente na França, protestos dos agricultores, né, das pessoas que estão dedicadas à produção do setor primário, contra assim, redução do preço do que eles produzem. Né? Repito, né, a produção agrícola, com o avanço tecnológico, ela se tornou tão grande no mundo e ela está, em certo sentido, em constante evolução, que a tendência dos preços no setor agrícola é muito mais de cair do que de subir. Obviamente, por algum tipo de sazonalidade, como vocês viram no capítulo 4, você pode ter um aumento do preço de algum produto agrícola. Choveu, né? A safra de arroz, por exemplo, se perdeu no Rio Grande do Sul. Isso ocasiona, né, um momentâneo aumento do preço por causa da redução da oferta. Mas no sentido da tendência a médio e longo prazo, a evolução tecnológica ela tende a reduzir o preço dos alimentos. Né? E isso, obviamente, coloca em risco que é aquilo que eu estava falando antes, digamos assim, a viabilidade das pessoas se manterem no setor agrícola, porque se os preços estão cada vez mais baixos, muitas pessoas, muitos produtores, não vão conseguir cobrir aqueles custos. Né? Essa outra maneira, gente, talvez até melhor, foi até bom ter dado esse exemplo para vocês, é uma outra maneira, talvez até mais interessante vocês entenderem o que eu quis dizer antes. Né? Essa redução do preço que o processo tecnológico evolui, que é muito bom para a agricultura, né? É muito bom para nós humanos, porque podemos ter acesso a alimentos que de outra forma não teríamos, só que para quem produz é problemática, porque, veja só, né, com a queda do preço, nem todo mundo vai conseguir cobrir os custos. Né? E como a agricultura ela é vista em muitos países como algo estratégico, né? Praticamente qualquer lugar do mundo, a ideia de você não ter alimentos disponíveis é uma coisa que dá muito medo, né? Claro, isso varia um pouco de situação para situação, mas principalmente em muitos lugares, né? E aí vem o exemplo que eu falei da França, do Japão, né? No caso do Japão, a produção de arroz, e de um modo geral, nos países mais antigos, né?
em culturas e tradições assim agrícolas mais antigas, o mundo agrícola está muito associado até a uma questão de identidade nacional, né? De formas e costumes de se viver que as pessoas não estão dispostas a abrir mão, né? Simplesmente porque preços caem, né? Tipo, não existe mais produção de arroz no Japão, porque os preços internacionais são mais baratos. Então, toda uma forma de viver, né, que é parte íntegra, né, integral da cultura japonesa, ela se desfaz simplesmente por uma questão de movimento de preço, né? As sociedades, elas têm escolhas, elas têm demandas que vão muito além disso, né? Então, o que ocorre? É comum ver em países, né, onde existe uma associação muito forte entre a identidade cultural do país e as tradições agrícolas. Eu coloquei o exemplo da França e do Japão, mas, né, isso é uma coisa bastante generalizada. Você costuma muito ver protestos, e a França é muito boa nisso, né, na rua, né, por parte das pessoas que se dedicam à produção do setor primário, né, que a gente chama, de modo geral, de agricultores. Exatamente para se defender dessa queda dos preços, que é fruto dessa evolução tecnológica. Então, em boa parte dos países, né, como consequência disso, os mercados agrícolas são protegidos, né? No Japão, o mercado da produção do arroz é protegido. Na França, vários setores do setor agrícola são protegidos. E para entender isso, né, ou seja, para exemplificar de uma forma gráfica, usando os recursos que a gente desenvolveu até agora, né, na nossa cadeira, a gente pode entender isso usando os conceitos de elasticidade. Então, olha só, aqui na frente, né, a gente tem um gráfico de demanda e um gráfico de oferta de produtos agrícolas, né? Repetindo, eu estou simplificando aqui nesse exemplo produtos agrícolas de modo geral, né? Não estou me referindo a coisas de alto valor agregado, por exemplo, né, sei lá, um cogumelo produzido na Serra Gaúcha, né, que com certeza produtos de alto valor agregado têm um outro tipo de comportamento. Mas, ou seja, por exemplo, né, produtos agrícolas de alto valor agregado, por exemplo, cogumelos produzidos na serra, quando tem uma baixa de preço, pode ser que as pessoas aumentem o consumo mais do que proporcionalmente, né? Porque cogumelos, de uma maneira geral, são caros, então não é que as pessoas coloquem isso como prioridade, né, no seu orçamento, né? Então, quando eles caem, o preço cai, pode ser que as pessoas deem um aumento mais proporcional no consumo, da mesma forma que quando o preço aumenta, eles podem ter uma queda mais proporcional do consumo. Né? Como vocês viram nos vídeos do professor Fábio, na leitura do livro até esse ponto, desse capítulo, né, do capítulo 5 até esse ponto, isso é um conceito da demanda elástica. Mas, de modo geral, os alimentos entendidos, né, como alimento, de modo geral, têm, como está mostrado aqui nesse gráfico, um comportamento inelástico, porque não é porque os preços são mais baratos dos alimentos que você vai comer muito mais, né? Tem um limite do que você consegue comer. Então, de um modo geral, a gente representa as funções de demanda como elásticas. As funções de demanda por alimentos, né? Nos mercados de alimentos. A função oferta, se ela é elástica ou não é elástica, ela não é tão importante para a gente nesse momento, né? O que é importante para a gente nesse momento é entender, então, que a gente tem aqui uma função demanda inelástica e duas funções oferta, né? Vamos aqui tirar os óculos para poder olhar de perto. Inicialmente, a função oferta é dada aqui por O1. A gente tem, então, um primeiro nível de equilíbrio, onde, né, oferta e demanda se cruzam nesse ponto aqui, e o preço de equilíbrio será nesse ponto de R$3, e a quantidade alocada, né, produzida, trocada e consumida, vai ser de 100 toneladas, sei lá, 100 quilos. Né? Não sou um grande especialista em trigo, até porque eu não sou muito de comer carboidrato. Vamos imaginar agora que existe uma evolução tecnológica. Vocês lembram que lá no capítulo 4, né, e particularmente no vídeo da professora Fernanda, vocês viram que quando se tem uma evolução tecnológica, a função oferta ela se desloca para a direita, né? Revelando o quê? Que agora eu posso produzir cada quantidade distinta a custos mais baixos. Portanto, eu preciso recuperar custos
que são menores. Portanto, eu posso cobrar, né, em cada ponto. Vamos imaginar aqui, ó. Estou meio enrolado aqui com esse cursor. Antes da evolução tecnológica, eu precisava, para essa produção, cobrar esse preço. Mas agora, com essa evolução tecnológica, para essa produção, eu posso cobrar um preço menor, porque os meus custos são menores, né? De uma forma muito rústica, né? Essa é uma explicação de por que as curvas de oferta se deslocam para a direita quando você tem uma evolução tecnológica, né? Inclusive, a pergunta que eu gosto muito para fazer para os meus alunos em sala de aula é como é que se representaria num gráfico de oferta e demanda a queda do Império Romano, né? A queda do Império Romano, traduzida para o modelo de demanda e oferta, seria o quê? Qual foi uma das características que o mundo, né, que a Europa passou com a queda do Império Romano? Uma enorme perda de tecnologia, né? Várias formas de produção, de convívio, de estrutura pública, simplesmente sumiram, né? Então, a capacidade de produzir colapsou. Na prática, se a gente traduzir isso na linguagem do nosso modelo, isso significa dizer que a gente teve uma tremenda retração tecnológica, né? Então, essa retração tecnológica, o que é que fez? Ela elevou os preços de tal maneira que eles ficaram, digamos assim, os preços subiram de tal maneira que se tornou, digamos assim, que a vida como se conhecia antes, ela deixou de existir, né? Essa maneira, não é óbvio que necessariamente os preços subiram no sentido de que havia um mercado e o preço subiu. Mas o fato desses mercados terem desaparecido, né, dessas capacidades de produção terem desaparecido, pode ser interpretados nesse modelo como o fato do preço ter se tornado tão absurdo, porque a tecnologia sumiu, que os mercados simplesmente desapareceram, né? Não havia nem como imaginar pagar o preço que a gente teria que pagar para ter essas produções, para ter aquele modo de vida sem aquelas tecnologias que deixaram de existir. Esse é um exemplo interessante, gente, que lembre-se, né? Eu falei para vocês, nos vídeos eu gosto muito, nas aulas eu gosto muito de empurrar a intuição de vocês para além da parte um pouco mais formal dos livros. Modelos são sempre processos de interpretação, né? Lembre que a gente discutiu isso, eu falei isso com vocês no módulo 4, e vocês viram isso no capítulo 2 do livro, né? Em algum módulo anterior, que eu não lembro exatamente qual, mas no capítulo 2 do livro. Modelos são representações, né? Então, da mesma forma que o modelo... o modelo, por exemplo, ele, ao ser uma representação, ele tem uma característica muito interessante. Ele pode muitas vezes ser usado para situações bastante diversas daquela que a gente imaginou a priori, né? Quando a gente teve a ideia de desenvolver o modelo. Esse exemplo, por exemplo, da queda do Império Romano é um exemplo disso, né? Não é que, veja bem, que é uma coisa que confunde muito o aluno, né? Eu me confundia muito também na idade de vocês. Quando a gente está tratando com modelos, a gente não está tratando com fórmulas, né? Fórmulas são precisões. Então, por exemplo, se eu tivesse uma fórmula para esse equilíbrio de demanda e oferta aqui, eu não poderia usar esse exemplo no caso do Império Romano, né? Porque eu não teria como transformar essa fórmula em algo aplicável para esse exemplo histórico que eu dei. Mas enquanto modelo, né, enquanto um instrumento de utilização intuitiva, para que a gente entenda, pelo menos a gente tenha uma visualização do processo, eu posso transferir isso intuitivamente para esse exemplo histórico que eu dei. E aqui vale um ponto que eu acho que é importante a gente pegar, que eu não falei para vocês antes. Modelos não são fórmulas, certo? Isso é muito importante. Tem algumas respostas que eu dei em semestres passados no fórum, que eu vou reproduzir para vocês, disponibilizar para vocês no próximo módulo, onde eu trato disso, sabe? Que isso é uma dúvida muito frequente entre os alunos, é uma dúvida super saudável. A gente muitas vezes interpreta que essas construções que a gente está fazendo com os módulos, porque a gente usa uma linguagem matemática para construí-los, né? A gente usa, por exemplo, gráficos, de uma forma talvez um pouco mais sofisticada, num nível mais adiantado. Muitos de vocês vão usar cálculo, outros inclusive vão avançar para análise real. Mas essencialmente a matemática ela é uma linguagem, né? Ou seja, ela é uma linguagem que eu uso para expressar os meus modelos, como eu usaria o português, né? Quando eu estou falando com vocês. Ele não é uma fórmula. O modelo ele é uma representação. Você não pode transformar uma representação numa fórmula. Quando eu tenho uma fórmula para fazer um bolo, quando eu tenho uma fórmula que diz que 2 mais 2 é igual a 4, eu tenho uma precisão. Mas no modelo eu não tenho uma precisão.
ele é uma representação da coisa super complexa. Um monte de coisas podem ficar por fora. Então, não tem como dizer que ele é uma forma. Para usar números nos modelos, a gente tem que colocar a estatística junto. No nosso curso introdutório, né, e de um modo geral, né, em qualquer curso que a gente esteja iniciando essa discussão, é normal que a gente use exemplos de números, porque para a gente é mais fácil entender, né? Para muitos de nós é mais fácil entender, e é super compreensível isso, visualizações gráficas, particularmente, com o uso de números. Mas a gente tem que tomar cuidado que isso é uma questão didática. Você não pode usar números e fórmulas sem usar estatística. Por quê? Repito, porque o modelo ele não é uma precisão da realidade. Então, você não pode dizer que 2 mais 2 é 4. Você pode dizer que 2 mais 2 talvez sejam 4. Então, você traz a estatística para junto, você coloca os modelos nela, isso que a gente chama em economia de econometria, né? E que não é só a economia que faz isso, várias ciências puxam seus raciocínios lógicos, né? Seus modelos, e colocam dentro da estatística. No nosso caso, os nossos modelos dentro da estatística se chamam econometria. E com esses modelos, desculpe, né? com essas construções estatísticas em cima dos modelos, você coloca os números que a gente chama de dados, né? Dados sobre o mercado agrícola, né? Dados sobre inflação, né? Dados sobre preferências dos consumidores, dados sobre expectativa dos empresários. A gente coloca esses dados e a gente roda modelos, né? É mais ou menos como os meteorologistas fazem, né? Eles criam o modelo deles, né? Que eu falei várias vezes, eu acho que eu tenho um lado inconsciente meu que queria ser meteorologista. Eles colocam os dados, né? Bem, eu tenho aqui um modelo que eu criei, que eu acho que explica bem bastante, né? Dentro, obviamente, de um intervalo de erro, porque a gente nunca vai ter modelo que explica com precisão tudo, por isso a gente não vai ter um modelo que diga exatamente o minuto que vai chover, mas dentro de um certo limite de erro, né? Eu tenho um modelo meteorológico que eu acho que é correto, então eu pego os dados no mundo real, né? Sobre os níveis de umidade, os movimentos das massas de ar, etc. e tal, coloco no meu modelo e rodo, e esse modelo me dá uma previsão. É isso que a econometria faz. Né, tu tem um modelo econômico, que não é um modelo meteorológico, tu coloca as informações, né, esses dados da realidade, né, um exemplo que eu dei antes para vocês, que é exatamente a mesma coisa que pegar, no caso meteorológico, dados sobre umidade ou movimento das frentes, né? E você roda o modelo. Então, a gente roda os modelos econômicos usando estatística, isso que a gente chama de econometria. E você tem, então, previsões. Você tem, então, assim, está me faltando a palavra, vamos ficar com previsões mesmo, sobre algo acontecer. E que são previsões que são passíveis de erro, como tudo num mundo que não é um mundo de precisão, é sujeito. Então, né, o nosso mundo dos modelos não é um mundo de precisão, porque, como a gente discutiu, as coisas são extremamente complicadas para que você resuma simplesmente numa fórmula, certo, gente? Tá, então, nesse sentido, vocês já perceberam, né, que eu adoro abrir janelas. Voltando aqui para a nossa análise, eu me perdi um pouco aqui, o ponto que a gente estava. O bom da sala de aula é que a gente, nessas horas, a gente pede para os alunos: ei, onde é que eu estava? Essa janela que eu abri, etc. e tal. Vejam só. Quando a gente expande, então, essa oferta, né, que ocorre esse avanço tecnológico, tem uma conexãozinha aí que eu perdi. Mas, enfim, sinto que não é uma coisa muito importante. Qualquer coisa depois, vocês também, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só fazer no fórum, etc. e tal. Mas não acho que é questão de dúvida, não. Acho que é mais preciosismo do meu raciocínio, mas não é que nada de sério tenha se perdido. Com a evolução tecnológica, se deslocamento, então, para frente da função oferta. Né? A função oferta, ela se desloca para frente aqui, né? Para a direita. Desculpa, agora me lembrei. A gente parou aqui para dar o exemplo do Império Romano, aí veio todo esse desdobramento desse raciocínio lógico. Ótimo, perfeito. Né? Adoro lembrar onde é que eu estava. Então, fechando esse exemplo, né? Voltando para antes do Império Romano, voltamos então aqui para nosso avanço tecnológico. Né? A oferta ela se desloca de 1 para o 2. Né? Nada aconteceu com a demanda a princípio. Né? Cuidado, outra coisa muito interessante que as pessoas, outra dúvida que as pessoas têm,
né? Por exemplo, chego com um gráfico como esse, né? Digo para vocês, olha, gente, a demanda, desculpe, a oferta, ela se deslocou de 1 para 2. Eu estou aqui com uma musiquinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que não, mas deixa eu só baixar um pouco, porque eu não sei se está atrapalhando ou ajudando. Um jazzinho. A oferta se desloca por causa da evolução tecnológica. Então, muitas vezes, um aluno pode chegar e perguntar, tá, professor, mas o avanço tecnológico, por exemplo, não pode gerar em tornando mais barato certas coisas, não pode tornar, por exemplo, mais fácil o acesso a restaurantes, porque a comida fica mais barata, então mais pessoas vão para os restaurantes. Os restaurantes aumentam o nível de renda, isso significa que vai ter um aumento da demanda, seja porque tem mais restaurantes, seja porque as pessoas estão frequentando mais restaurantes. Tudo isso é super válido. Mas lembre-se, se a gente entra nessa análise, que é uma análise super válida, a gente está falando do filme. A gente está falando de uma consequência atrás da outra, que é o filme da vida. Isso tudo é super válido de ser analisado. Mas o que a gente está se propondo aqui não é aquilo que os matemáticos chamam de uma análise dinâmica. A gente está se propondo uma coisa mais simples. Em vez de ver o filme, a gente está se propondo ver a fotografia, passo a passo, para que a gente possa entender. Quando você, digamos assim, né, você quer fazer né, sei lá, dar um exemplo assim, horroroso, assim, sei lá, você quer decifrar um assalto, então você tem lá uma câmera que filmou o assalto, você para a câmera e vai decifrando, né? Tem um termo técnico para isso, mas vamos usar um termo simples mesmo, imagem por imagem, né? Para ver lá se você consegue identificar a coisa que ajuda a resolver aquele assalto. A nossa análise aqui é muito parecida. A gente está pegando uma fotografia, que é isso, aqui, né, que a gente tem nesse gráfico, em vez de analisar o filme. Então, o que vem depois desse deslocamento da oferta, que é fruto da evolução tecnológica, não interessa para a gente aqui, certo? A pergunta é super válida e é uma pergunta que eu adoro que meus alunos fazem, porque mostra que a gente está mesmo prestando atenção no processo, mas então é importante entender que os modelos eu posso analisá-los de forma estática, que é o que a gente está fazendo agora, ou dinâmica, que é o filme. Análises dinâmicas são análises muito mais complicadas, né? A gente está, então, assim, no nosso processo inicial, a gente está se propondo ficar mais com análises estáticas, né? Análises de foto a foto e não no filme como um todo. Uma outra pergunta também que acontece muito nessas horas é, professor, se eu colocasse isso, colocasse aquilo, lembra, você pode colocar o que você quiser no modelo, mas pela própria definição de modelo, quanto mais coisas você coloca, mais complicado ele fica de ser entendido. Então, você pode, muitas vezes, tentando encontrar uma explicação mais ampla, né, uma foto maior do que você está querendo fotografar, você perde as nuances dos detalhes que você quer entender, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Então, no nosso caso aqui, a gente está fazendo uma análise de uma foto, né, de um movimento só, que é a evolução tecnológica, sem incluir em outra variável. Vejam bem, o nosso novo equilíbrio, né, o nosso novo equilíbrio vai se dar onde demanda, a velha demanda que não mudou, cruza a nova oferta, se dá no ponto preço 2, quantidade 110. Vejam que interessante. Se você multiplica 3 vezes 100, você tem 300, que é o que é multiplicar preço por quantidade? É encontrar a receita, né? O total da receita, a renda que aquela produção vai gerar. Com a evolução tecnológica, essa renda cai para 220. Né? Inclusive, agora eu falando aqui, agora eu vi que está explicado aqui, até aqui embaixo. Essa queda da receita, como a gente já tinha visto antes, né? Vocês viram isso lendo o capítulo e nos vídeos anteriores, essa queda da receita é super esperada, porque, afinal de contas, a demanda é inelástica. Né? Quando você tem demanda inelástica e o preço cai, a receita total cai. Já se você tem uma demanda elástica e o preço cai, a receita total sobe. Né? Por isso que é interessante, por exemplo, em dezembro, né, as lojas elas não têm muito incentivo de baixar preço, porque o aumento na quantidade, caso você baixe o preço em dezembro, está todo mundo querendo comprar presente de Natal, ele não vai cair tanto. Então, a tua renda total, a tua receita total, ela pode, mais até do que possivelmente, eu entraria no provavelmente cair. Porque as pessoas elas estão inelásticas devido a tal obrigação de comprar presentes. Né? A gente sabe como são esses movimentos de rebanho. Né? Então, a ideia de você baixar preço
para tentar aumentar a receita, ela não é mais interessante, porque as pessoas não vai ter um aumento tão grande assim de pessoas comprando, porque na verdade as pessoas iam comprar de qualquer jeito. O contrário de janeiro, né? Tipo liquida Porto Alegre, tantas coisas acontecem em janeiro, por quê? Porque as pessoas já não só não tem tanto essa obrigação mais de comprar, porque o Natal já passou, como também elas estão sem dinheiro, né? O dinheiro se foi, aquela coisa toda. Então, o que é que acontece? Nessas baixadas de preço que você tem, por exemplo, com liquida Porto Alegre, o aumento da quantidade consumida é mais que proporcional. Portanto, tua receita total aumenta, né? Demanda elástica em janeiro, demanda inelástica em dezembro. No nosso caso aqui, a gente tem uma demanda inelástica. E, como previsto, a receita total cai. Então, esse primeiro exemplo é uma forma bem intuitiva da gente usar o conceito de elasticidade para discutir essa questão realmente da questão da renda no mercado agrícola, que é uma questão politicamente muito sensível, principalmente nos países de renda mais alta e que tem uma cultura agrícola muito antiga, né, como esses exemplos que eu dei para vocês. Esse outro exemplo é um exemplo também interessante, é o exemplo do mercado de petróleo, né? Você originalmente tem uma situação de curto prazo e o autor compara com a situação de longo prazo. No curto prazo, você tem uma oferta e uma demanda que estão dados aí, né? Esse aqui é o equilíbrio original de curto prazo. E você tem uma retração da quantidade de petróleo produzida. Você pode ter várias explicações para essa retração da produção de petróleo, mas uma muito comum ao longo da nossa história, né, nos últimos 50 anos, tem sido motivações de caráter principalmente político, né? O grosso do petróleo ele se encontra no Oriente Médio, que a gente sabe que é uma região que tem uma série de questões políticas, né, de todo tipo. Então, conflitos são, digamos assim, parte constante, né, digamos, da história, né, no mínimo nesses últimos 50 anos, 60 anos do Oriente Médio. E muitas vezes a produção de petróleo é usada nesses conflitos políticos como uma arma, né, uma forma de pressão. Então, por exemplo, na Guerra de 73, a Guerra do Yom Kippur, uma das guerras entre os países árabes e Israel, os países árabes formaram esse cartel de petróleo, né? Esses produtores de petróleo árabes formaram esse cartel de petróleo como uma forma de punir os Estados Unidos e o Ocidente por terem ajudado Israel na guerra, né? Enquanto a União Soviética ajudou os países árabes, especificamente na guerra contra o Egito, não era nem com tantos países árabes, era contra o Egito. A de 67 também envolveu a Jordânia e a Síria, mas a de 73 envolveu só o Egito. Então, os americanos, os países ocidentais, de uma maneira mais particular, os Estados Unidos, ajudaram Israel e tal, e os países árabes se juntaram como uma forma de apoio, né, ao Egito e usaram a arma que eles tinham não, para o petróleo. Então, eles criaram essa organização e fizeram o quê? Restringiram a quantidade produzida de petróleo. Isso deslocou a oferta para trás, como vocês viram no capítulo 4, e elevou o preço, né? Quem gosta de história sabe que foi exatamente isso aqui que aconteceu em 73, que foi a primeira grande crise do petróleo, né? Onde os preços do petróleo dispararam no mundo inteiro. E os países ocidentais começaram a ter uma pressão inflacionária para cima. E muitos dos problemas do Brasil também, que depois resultaram em pagamentos de dívida, na incapacidade de pagar uma dívida crescente, começaram também nessa época, né? Apesar de que, nesse primeiro momento, essa enorme quantidade de dinheiro que entrou nos países árabes, né, com esse aumento da renda deles, porque vejam que interessante, né? Ao contrário da questão agrícola, você tem aqui um aumento da renda, né? O aumento do preço ele é acompanhado por uma queda menos do que proporcional. Ele não colocou aqui, né? Mas a lógica é exatamente a mesma do gráfico anterior, só que ao contrário. É igual, mas simétrica, né? Nesse ponto original, quando você se desloca desse equilíbrio para esse equilíbrio, nessa quantidade do primeiro equilíbrio para a quantidade do segundo equilíbrio, você tem uma queda menos do que proporcional do que o aumento do preço. Exatamente por quê? Porque a demanda é inelástica, né? Então, as pessoas elas não têm muito como deixar de consumir o petróleo, né? Aviões, carros, né? No mundo de hoje, quase 80% do petróleo que a gente consome é para transporte, né?
Eu imagino que em 73 esse número fosse até mais alto. Então, imagina a inelasticidade da demanda em relação ao petróleo. Então, se você tem uma retração da oferta, o aumento do preço é mais que proporcional à queda da quantidade demandada, trocada e produzida. Eu gosto muito de usar esse trio, você já deve ter percebido, porque, na verdade, esse ponto de equilíbrio ele representa as três coisas. Né? Você tem o que é produzido, o que é trocado e o que é demandado. Né? Produção, troca, consumo. Então, esse novo ponto de equilíbrio, ele é um ponto que aumenta a renda de quem produz petróleo. Né? Por isso que eu falei para vocês, exatamente igual ao exemplo anterior, só que simétrico. Né? Lá a gente tem um avanço da oferta, que gera uma queda na renda, pela inelasticidade da demanda, e aqui você tem o contrário. Você tem um aumento na renda, que é gerado pela retração da oferta, porque a demanda, como no caso anterior, era também inelástica. Né? No segundo gráfico, e é bem interessante essa análise, né, esse exemplo que o livro traz, a gente tem a comparação do curto prazo, quando as pessoas, né, tipo, não só outros produtores de petróleo não têm condições de entrar no jogo, porque não é de uma hora para outra que você produz assim petróleo, né? Tipo, você tem que, no caso do Brasil, está super complicado, né? Que nosso petróleo está quase todo no mar, então, né? Você tem que construir plataformas, ou mesmo que você esteja em terra, né? Tem toda uma estrutura que você tem que criar para produzir petróleo. Não é simplesmente como dizer, uau, as pessoas estão adorando fazer barba, né? Tipo, vamos dar um exemplo, né? Nos últimos anos está muito em moda essa coisa de barba, não sei o quê. Então, houve um aumento muito grande do número de barbeiros, né? Muito chiques, assim, etc e tal, né? Bem cabeça, né? Como nós brincar, que não havia tanto antes, né? Porque se percebeu o quê? Se percebeu que, uau, né? Tem um espaço para isso, né? Ou seja, houve um aumento da demanda por barbeiros, portanto, se continuasse só aos poucos que existiam, o preço seria bem alto, né? Então, as pessoas viram essa oportunidade, né? Uau, aqui tem uma coisa legal para se ganhar, né? Tipo, tem uma oportunidade de negócio aqui e abriram suas barbearias, né? Porque a barbearia você pode fazer basicamente em curto prazo, né? Em última instância, você pode até cortar em casa se quiser, né? Ficaria uma coisa fashion, né? Assim. Mas petróleo não é de uma hora para outra que você vai conseguir produzir petróleo. E da mesma forma, então, isso torna, esse é o ponto que eu quero chegar, isso torna a oferta extremamente inelástica no curto prazo. Da mesma forma que a demanda ela é inelástica também no curto prazo, porque as pessoas elas não têm necessariamente alternativas. Né? Como é que eu vou deixar de usar petróleo? Será que tenho carros elétricos? Tenho possibilidade, sei lá, de viajar num trem que não consome petróleo? Essas coisas não são resolvíveis no curto prazo. Né? Essas coisas precisam de tempo. Só que no longo prazo, esse tempo é dado. Então, você tem produtores que antes não estavam no mercado, entrando no mercado de produção de petróleo, tornando, portanto, a oferta mais elástica, né? E você tem uma quantidade maior de alternativas para os demandantes de petróleo, né? Ou seja, é o tempo para que as assim chamadas, né, as formas alternativas de energia, as formas sustentáveis de energia, né? Essa é a palavra correta, que são formas que não são formas destrutivas, né? São formas renováveis, que elas possam evoluir, que elas possam se tornar práticas, para que elas possam se tornar mercadologicamente competitivas. Então, no longo prazo, você tem alternativas ao petróleo. Então, por exemplo, se o petróleo aumenta muito, você vai para outras coisas. Né? Da mesma forma, só explicando melhor porque a oferta se torna elástica, a gente está pegando especificamente aqui a oferta do pessoal daquele grupo específico de produtores de petróleo que, no primeiro exemplo, aumentou o preço. Né? Vamos dizer, no caso nosso aqui, para dar esse exemplo, a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. No longo prazo, o que é que a gente tem? Outros países que não fazem parte da OPEP começam a produzir petróleo. Então, se o preço sobe muito, a pessoa, sei lá, o comprador de petróleo, né? O país comprador de petróleo pode perfeitamente dizer, não vou comprar da OPEP, né? Vou comprar daquele outro. Né? E são dos motivos também que o poder da OPEP caiu ao longo dessas décadas, porque aumentou muito a produção na Rússia, aumentou muito a produção nos Estados Unidos, né? Aumentou muito a produção na Venezuela, né? numa época em que as relações da Venezuela com os Estados Unidos, né? eram
eram mais estáveis, né? Se bem que ela ainda é um grande produtor, é um enorme exportador de petróleo dos Estados Unidos, aumentou muito a produção da Nigéria, todos os países que não fazem parte da OPEP. Então, a elasticidade da oferta reflete isso, né? Tipo, eu posso ir para outro comprador, né? Tipo, mais pessoas estão produzindo, mais, digamos assim, eu posso ir para outro comprador, desculpe, isso gera um pouco de confusão. Outros países, outras estruturas de produção, praticamente os países, estão prontos para entrar. É tipo, olha, no longo prazo, eu vou conseguir produzir petróleo, então o mundo não vai depender só do OPEP, né? Da mesma forma, na demanda, você tem o quê? Você tem formas alternativas de consumo de energia, né? Deixa eu ver se ele falha, se ele coloca aqui. Exatamente, olha só, estava só checando aqui se o nosso querido Mankio tem a mesma opinião do vosso professor. É exatamente o que ele fala aqui, ó, no decorrer dos períodos, tal exploração construindo, que eu não quero confundir a cabeça de vocês, certo? Mas é a mesma lógica que a gente desenvolveu aqui. Certo, gente? Então, para concluir esse exemplo, a gente usou o conceito de elasticidade para mostrar por que, por exemplo, o poder dos cartéis, né, especificamente aqui o cartel do petróleo, por que no longo prazo eles tendem a perder poder? Pelo lado do consumo, porque as pessoas têm mais alternativas àquele produto, no caso do petróleo, e pelo lado da oferta, porque outros produtores estão lá prontos e dispostos a ofertar coisas que no curto prazo eles não conseguem, porque precisam fazer investimentos que exigem tempo, né? E o último exemplo que eu quero passar com vocês, eu acho que o Mankio tem 3 exemplos bem interessantes assim, de aplicação do conceito de elasticidade para política pública. O último exemplo é um exemplo de aplicação do conceito de elasticidade para a compreensão, digamos assim, o mapeamento da lógica de se lidar, digamos, com aquilo que é chamado do mercado de drogas ilícitas, né? Que são aquelas drogas que são proibidas, né? Que são criminosas, né? Digamos, criminosas no sentido que é proibido. Então, a produção e consumo, particularmente a produção, ela é criminosa. Então, parte do princípio que que faz parte do rol das políticas públicas de um determinado governo encontrar uma solução para esse problema. Aqui, o exemplo coloca no mesmo 2 mapas que são idênticos. Você tem um equilíbrio inicial que é formado pela oferta 1 com a demanda, né? Essa demanda desse gráfico aqui é exatamente essa demanda 1 aqui, assim como essa oferta 1 aqui é a mesma oferta daqui, certo? A gente tem um equilíbrio inicial de oferta e demanda, O1 com D1, que, apesar dele estar visualmente no gráfico não exatamente tão parecidos assim, mas são o mesmo equilíbrio inicial. A gente tem um equilíbrio inicial entre demanda e oferta, que interessa, e a gente se propõe a tentar resolver esse problema no mercado de drogas, né? Ou seja, você tem uma determinada demanda por essas drogas e você tem uma determinada oferta ilegal por essas drogas, que gera lá um equilíbrio, né, no mercado negro, né? O preço da droga é tal lá no mercado negro e o consumo é tal. Então, as 2 formas de lidar com o problema que o exemplo pressupõe são uma através da oferta e outra através da demanda. Lembra, toda a nossa discussão, e isso é uma coisa importante quando a gente está estudando modelação, qualquer que seja, é que o exercício que a gente faz, o primeiro exercício que a gente faz para conseguir usar o processo de modelação é trazer o problema que a gente está analisando no mundo real para a estrutura analítica do nosso problema. Se a gente tem um modelo de demanda e oferta, né, que tem elasticidades, e eu quero tratar um exemplo dentro dele, como a gente tratou a agricultura, como a gente tratou a produção de petróleo, eu tenho que encontrar uma maneira de colocar esse problema que eu estou analisando dentro da linguagem do meu modelo, senão não quer que adianta usar o meu modelo, né? Então, como é que seria colocar, por exemplo, a linguagem da questão do mercado, né, das drogas ilícitas dentro da discussão do nosso modelo? E essa é uma forma muito criativa que pensou de usar o modelo de demanda e oferta para isso teve, né? Diga-se de passagem, gente, o modelo de demanda e oferta é usado para tanta coisa, sabe? Eu estou aqui
como eu falei para vocês, né, bem mais da metade da minha vida estudando economia, eu sempre me encanto, sabe? Cada passo mais que se dá, e quantas intuições, né, a gente pode tirar da análise desses modelos, né? Lembrando que o primeiro passo de um cientista econômico na construção dos modelos é exatamente ver as intuições que ele consegue tirar na construção dos modelos, né? A questão da estimativa de números, de encontrar resultados, essa coisa toda é um segundo plano, né? Que, diga as passagens, não é objetivo no nosso curso introdutório. Eu bato muito nessa tecla, gente, porque eu acho muito importante, mais importante que qualquer outra coisa, quando vocês olharem para modelos, lembrarem que eles não são fórmulas de especificidade nenhuma que se queira alcançar e que 3 é aquele número preciso. O modelo é, acima de tudo, um sofisticado mecanismo de interpretação, certo? Tá, voltando, então. A lógica, então, da gente, tipo, a maneira como a gente quer incluir esse problema do mercado ilícito de drogas na nossa linguagem, demanda e oferta, é falar é colocar da seguinte maneira: a gente tem oferta e demanda, então vamos falar de uma, digamos assim, como o meu objetivo é lidar, né, publicamente com o problema do mercado, que é considerado legal, né, nessa sociedade. Bem, então eu posso, que essa foi a ideia genial que a pessoa que desenvolveu esse modelo, que aplicou esse problema nesse modelo, teve, não. Então, olha só, eu posso pensar na oferta de drogas, né, como os produtores ilegais, né, e na demanda de droga, a demanda das pessoas que buscam o produto, né. E eu posso pensar o seguinte: quais são, de um modo geral, né, nos debates políticos, mundo afora, principalmente na democracia, nos conselhos e parlamentos da vida, normalmente você tem um grupo, né, que advoca mais a questão do uso de força, né, ou seja, vamos combater os produtores, né, vamos colocar, né, as forças de lei e ordem. E tem aquele outro grupo que advoca mais um approach, né, uma política mais de conscientização, né, tipo assim, olha, se as pessoas buscam drogas é porque elas têm, né, questões, né, elas têm dificuldades, elas têm problemas que elas estão enfrentando. Então, a gente poderia, em vez de focar na questão da repressão, a gente focar na questão da conscientização, né? E, na maioria dos casos, obviamente, as sociedades elas buscam um meio termo entre essas posições. Veja bem, não é nosso objetivo aqui, nem de longe, entrar nessa discussão. A gente está simplesmente caricaturando, né, como a gente fez com a agricultura e petróleo, a gente está caricaturando esse problema de política pública para ver que intuição o nosso modelo pode... A gente não está entrando em julgamento de valor. Que, obviamente, um gestor de política pública, numa determinada hora, ele vai ter que entrar nisso. Mas nós aqui não. Nós aqui somos os instrumentalizadores. A gente está ofertando para os gestores públicos esses modelos, né? E a gente está dizendo para eles, olha, esse modelo vai te dizer isso. O que você vai fazer com isso, o julgamento de valor que você vai colocar com isso, não é da minha responsabilidade. Então, o nosso ponto é um ponto simplesmente interpretativo. Olhem que interessante. Voltando para cá. O que significa, no modelo de demanda e oferta, eu usar a repressão? Né? Simplificando, significaria usar a repressão na produção. Significaria, sei lá, queimar as plantações de coca, as plantações das plantações de heroína, né? Sei lá, eu não sou um grande entendedor de plantação de drogas, mas, enfim, combater a produção ilegal de drogas. Isso provocaria o que no nosso modelo? Isso provocaria, da mesma forma que o PEP fez lá, né, restringindo a produção de petróleo, isso provocaria uma retração da nossa função oferta, né? E veja que é interessante, um novo ponto de equilíbrio seria uma quantidade menor. Então, por esse lado, a política pública ela alcançou o resultado que ela queria, né? Ela diminuiu a produção e o consumo, né? Que o novo ponto de equilíbrio está aqui. Só que olha que interessante, o preço aumentou. Então, se isso no curto prazo, né? Vamos chamar esse curto prazo dessa foto que eu tirei, naquilo que a gente falou antes de análise estática. Essa foto aqui que eu tirei pode até dizer uma coisa interessante, né, que legal, olha só, né, diminuiu, né, o consumo de drogas. Só que o aumento do preço vai fazer o quê, gente? Aí a gente volta para aquilo que a gente discutiu no capítulo 4, quando a gente falou do preço do ponto de vista do ofertante, né?
Preço para o ofertante é um prêmio, é um incentivo, né? Se o preço está alto, né, o exemplo que eu dei das barbearias, poxa, olha só, tem pouca barbearia aqui, as pessoas estão pagando não sei quantos reais né, por um corte de barba, coisa assim. Depois eu vou abrir uma barbearia. O estímulo é o preço, ou seja, o estímulo é o desejo das pessoas quererem pagar por algo, né? Se esse preço subiu, gente, o que é que vai acontecer no segundo momento? Isso vai estimular mais produtores. E não só estimular mais produtores, mas como o preço é alto, esse preço mais alto pode pagar por coisas que antes o preço anterior não conseguia. Por exemplo, armas melhores, né, corrupção, né, que é uma coisa muito típica nesses processos, né, entre o tráfico, os políticos, as forças, né, de ordem, os policiais, o mundo inteiro. Né? Isso é um processo que definitivamente não é só uma coisa nossa. Por quê? Porque, de novo, que é o que interessa para a gente, né? Não é essa interpretação do assunto, mas a interpretação do raciocínio. Preço alto, nesse caso, ele tem o mesmo efeito que qualquer preço alto tem. Quem está produzindo incentiva a continuar no negócio, incentiva a aprimorar o negócio. Então, no segundo momento, a gente pode ter, na verdade, a gente pode criar com isso uma bola de neve que só vai tornar as coisas cada vez mais complicadas. Né? Ou seja, tornando esse sistema de oferta do que é ilegal cada vez mais sofisticado. Né? Um outro approach, né, uma outra forma de você encarar isso, de acordo com esse nosso exemplo, é em vez de você combater a oferta, você focar mais em diminuir a demanda. Né? Ou seja, você diminuir o desejo e a busca das pessoas, no caso aqui, pelas drogas ilícitas, né? As drogas ilegais, como o tradutor do livro colocou. Que é correto, né? Porque é illegal nos Estados Unidos. Eu estou usando o termo ilícito, mas a tradução mais correta é drogas ilegais mesmo. O que significa tornar as pessoas conscientes de que existem alternativas ao uso de drogas? Né? Existem terapias, existe o esporte, né? Existe se dedicar a questões sociais, a ter um maior engajamento com as pessoas, né? a meditar, né? Enfim, a ter um approach com a vida diferente, né? Que realmente você sabe que não é uma coisa fácil, né? Mas é perfeitamente possível. E, na minha opinião particular, agora não como economista, mas como gestor público, isso é algo, de fato, que as sociedades poderiam investir muito mais. Né? Isso é uma coisa que não é cara e dá a possibilidade das pessoas terem mais acesso a esses recursos de trabalharem, né, suas estruturas interiores, né? Porque, né, na verdade, os resultados que a gente tem no mundo exterior acabam sempre começando pela forma como a gente está estruturado dentro da gente, né? Enfim, bem, se você consegue fazer isso e você consegue, portanto, fazer com que as pessoas encontrem alternativas às drogas ilegais, o que é que você tem dentro da lógica do nosso modelo? Você tem uma retração da demanda, né? Ou seja, o desejo, as pessoas não estão mais dispostas, digamos assim, por essa quantidade aqui, a pessoa não estava disposta a pagar isso aqui, ó. Mas agora ela só vai pagar isso aqui. Houve uma diminuição que é um termo que eu gosto muito de usar, que eu acho que o livro também usa. Se não usa, vocês vão ouvi-lo agora, porque depois eu vou voltar para ele no nosso próximo vídeo sobre os excedentes. Diminuir a disposição de sacrifício das pessoas. Né? As pessoas estão dispostas a se sacrificar menos por aquilo, porque aquilo não é tão importante para elas. Eu não vou ficar pagando esse preço. Então, olha que interessante. De novo, a gente tem uma diminuição da quantidade, né? Que pode, inclusive, né, isso, claro, seria uma coincidência, mas nada impede que se fosse a mesma redução da quantidade que você tem aqui, né? Ou seja, do ponto de vista objetivo, você alcançou o mesmo resultado com as duas políticas. Só que olha só com o preço, o que ocorreu. Em vez do preço subir, como aconteceu aqui, o preço cai. Né? E o preço caindo, o que é que significa? Que o interesse por se produzir numa próxima etapa, o interesse por se investir nessa atividade numa próxima etapa cai. Sem falar que está muito mais complicado a investir em todos esses recursos que eu exemplifiquei antes, lá, pistolas, corrupção, coisas do gênero, que facilitariam a vida, digamos assim, do produtor ilegal, porque com esse preço menor, eu nunca vou ter condições de
de pagar por essas, digamos assim, por essa evolução tecnológica, né? Então, aquilo que no início, deixa eu ver, aquilo que no início, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, bem rápido, se tem alguma coisinha que o livro fala que eu gostaria mais aqui de compartilhar com vocês. Só uma coisa que é política, tem uma coisa aqui, desculpe, tem uma coisinha aqui que eu queria dividir com vocês, ver essa intuição agora, tornar esse vídeo mais real, mais interativo, né? Certo. Perfeitamente. Não, é isso mesmo. Não tem nada mais que eu acho que eu precisaria colocar agora. Então, só para fechar essa parte, leiam, né, os exemplos nos livros, complementando com o meu... Leiam esses 3 exemplos no livro, complementando com a minha explicação. Na explicação propriamente, nas explicações que eu dei nesse vídeo, mais importante até do que propriamente a compreensão do gráfico, porque o livro traz isso muito bem, inclusive nessa parte de drogas, ele dá uma desenvolvida particularmente na questão das inelasticidades maior do que eu dei. Esse é o ponto que eu quero me desculpar com vocês, né? Eu foquei mais a lógica do modelo do que propriamente a questão das inelasticidades aqui. Mas isso vocês vão ter aí no livro tranquilamente. O que eu acho mais importante nesses exemplos, na parte da explicação que eu dei, são esses elementos paralelos, sabe? Que eu entro, as intuições, o papel dos modelos, do gráfico, o que dá para fazer, o que não dá para interpretar, certo? É essa complementação que eu quero que vocês foquem mais no vídeo, certo? E de qualquer forma, eu também espero que as explicações ajudem a elucidar alguma dúvida que, por acaso, na leitura do livro não tem. Certo, gente? Então, com isso, a gente encerra a parte do módulo 4, com esses 3 vídeos, né? Os 2 do Fábio e meu, sobre elasticidade. Né? No próximo vídeo, eu vou entrar com vocês na explicação sobre o outro ponto que a gente se propôs na introdução desse módulo, que é o conceito de bem-estar e o conceito de excelente, que, como conceito de elasticidade, ele vai nos permitir ampliar um pouco a nossa capacidade de uso do modelo de demanda e oferta. Certo? Então, meus queridos, fico então aqui com um abraço bem grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, certo? Tchau! Oi, gente, eu voltei aqui bem rapidinho, porque depois, lendo aqui o livro, eu me lembrei, se lembra aquele ponto que eu sentia que estava alguma coisa que eu estava faltando para falar para vocês. Eu foquei tanto os vídeos não, desculpe, os vídeos, minha cabeça está na lua. O deslocamento das demandas e da oferta dentro dessa discussão do mercado de drogas, que eu esqueci só do link com elasticidade que o livro faz, né? Nós temos aqui, então, lembra quando eu falei, nada muda nessa análise aqui do gráfico da política educacional. Mas aqui na política de proibição de drogas, só uma informaçãozinha a mais, que eu esqueci de dizer que o livro traz, que é importante. Lembra que eu falei que o preço aumenta, né? Quando você tem uma redução quando a oferta se retrai, você tem uma redução da quantidade e aumenta o preço. Quando esse preço aumenta, eu falei para vocês, né, que no segundo período isso geraria um incentivo para a produção, aquela coisa e tal, porque com preços mais altos, obviamente, fica mais fácil você ter recursos para, né, combater os aparatos, né, digamos, aparatos públicos de segurança que estão lá para combater o tráfico, né, para combater a produção ilegal de drogas. Mas o que o livro chama atenção, que esse é o ponto que eu faltei falar para vocês, é que se a gente parte do pressuposto que a demanda é inelástica, né, a redução da quantidade produzida e, portanto, da quantidade consumida, ela é menos do que proporcional ao aumento do preço. Ou seja,
Por que a gente parte da pressuposição de que as demandas são inelásticas, no caso dos mercados das drogas? Exatamente por causa do vício. Né? Uma maneira da gente definir o vício, do ponto de vista de uma linguagem de demanda e oferta, seria dizer que o vício torna as pessoas inelásticas. Né? Gosto de brincar muito que, os meus alunos de administração, que quando a gente estuda marketing, né, os nossos objetivos é tornar as pessoas inelásticas, né? Tipo assim, eu preciso daquilo e tal. Então, infelizmente, o vício é né, assim, claro, é o caso do marketing, mas os vícios, de fato, tornam as pessoas, infelizmente, né? No caso do marketing, não é infelizmente, não tem nada de infelizmente ou infelizmente, isso depende de qualquer, mas no caso das drogas, né, que as pessoas muitas vezes elas perdem a capacidade de escolha, né? Enfim, sem entrar em julgamento de valor, mas a gente parte dessa pressuposição, veja bem, né, que é de novo aquilo, né? Quando você tem um modelo, você está sempre explicando quais são as posições que você está fazendo para que você possa aplicar o raciocínio naquele modelo, né? Então, por exemplo, nesse modelo, para a gente explicar como o livro fez de que com a retração da oferta gera uma queda, gera um aumento da receita total para o traficante, né, para o produto ilegal, é fruto, e, portanto, a queda na quantidade tem que ser menos do que proporcional ao aumento do preço, se não tem aumento da renda. Isso só pode ocorrer se a demanda for inelástica. Aí a gente faz a suposição. Mas por que a demanda é inelástica? Porque a gente supõe que o vício torna as pessoas inelásticas, ou seja, estou disposto a pagar o que for para manter aquele vício. Né? Era só essa questão, eu sou meio neurótico com as coisas, quando alguma coisa falta, sabe? Eu não gosto de deixar coisa incompleta, certo, gente? Bem, agora sim, a gente está fechadinho aqui na nossa discussão sobre elasticidade. A gente se vê, então, no nosso próximo vídeo, discutindo a questão dos